Olá, irmãos, estou aqui para fazer um pequeno vídeo do que aconteceu segunda-feira passada, dia 28 de fevereiro. Eu estava buscando a Deus na minha madrugada com o meu devocional e estava com uma angústia muito grande no meu coração, tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, essa aflição que está acontecendo entre a Rússia, a guerra da Rússia e da Ucrânia, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que me ajudasse, que me ajude a lavar as minhas vestes no sangue de Jesus, que falasse ao meu coração o que eu preciso, as coisas que eu preciso mudar, que precisa ser transformado na minha vida. Então eu fechei os olhos para orar e o ventilador virou a página da minha Bíblia, e quando eu abri os olhos, eu vi que estava em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a essa nação toda a minha advertência. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu tenho que transmitir, o que eu tenho que falar? Esse dia, nessa segunda-feira, eu estava em jejum e estava clamando a Deus por vários outros motivos. E Deus me mostrou durante o dia, depois de preparar as minhas filhas, depois que elas foram para a escola, eu vim aqui para continuar meu devocional e comecei a ver sermões no YouTube, baseado no capítulo 11 de Daniel, versículo 40, e achei, vou colocar aqui um clipe de um pastor ou evangelista, não sei, que estava aparecendo direto no meu celular, mas como eu queria ver outros pastores, porque por não conhecer exatamente quem é esse evangelista ou pastor, né, por não o conhecer, mas aquele sermão me chamou a atenção. É um evangelista ou um pastor de um pequeno grupo bem humilde da África do Sul. Os irmãos podem achar no YouTube, eu vou colocar a foto aqui para os irmãos verem. Este pastor falou muita coisa que eu não estava ciente do que se encontrava no capítulo 11 de Daniel, versículo 40 e 41. Muita coisa que nós, mesmo crescendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não estamos cientes do que ali, né, nos detalhes. Ele, né, comprovou com a Bíblia e o Espírito de profecia, né, o rei do sul e o rei do norte sendo o papado, o rei do sul sendo a Egito espiritual, e explicou que o Egito espiritual nos nossos dias seriam países ateístas, né, porque quando Moisés foi livrar o povo israelita, Faraó falou para ele: quem é o seu Deus que eu devo obedecer? Então, ateísmo, países ateístas, países comunistas, né, são Egito espiritual. Foi isso que ele descreveu. E uma coisa que ele falou que me deixou alarmada, porque eu não havia pensado isso, não sabia disso. Em meio ao sermão dele, ele falou que nos primeiros escritos do livro da irmã Ellen White, primeiros escritos, havia uma parte que dizia que quando começasse esta confusão na Europa, a chuva será de ser derramada, a confusão final. Irmãos, eu fiquei assustada, porque eu não sabia, e eu tenho certeza que muitos irmãos não estão sabendo. Então eu fui procurar. Eu tenho o aplicativo da irmã dos livros da Ellen White no meu celular, mas está em inglês. Então eu fui procurar no aplicativo em português. Não achei com as palavras que eu vi e fiquei: Senhor, fiz uma oração: Senhor, por favor, se é da tua vontade que eu ache isso, me ajuda. Então eu fui procurar no aplicativo em inglês, que
que eu tenho no meu celular dos livros dela e achei, coloquei na búsqueda, as palavras. Não está em um livro, está em um panfleto número 120, né? Página 8.1, ela começa a descrever. E isso não está, esse panfleto não foi, infelizmente não foi traduzido para o português, porque eu passei 1 hora tentando buscar, não achei nos livros no que foi traduzido da Ellen White para o português. Mas aqui eu vou passar para os irmãos o que ela descreveu exatamente. E vou deixar uma cópia aqui da versão em inglês. Ela diz aqui no panfleto número 120, da página 8, as evidências estão se multiplicando por todos os lados de que o plano de salvação está prestes a se encerrar. Grande poder é acompanhá-lo em sua obra final. Enquanto a obra da salvação estiver terminando, problemas virão sobre a terra. As nações ficarão iradas, mas mantidas sob controle para não impedir a obra do terceiro anjo. Naquele tempo virá a chuva serôdia. A chuva serôdia só vai acontecer depois que o decreto dominical for estabelecido nacionalmente. Não sei se será internacional, não sei se vai ser apenas um nacional nos Estados Unidos. Nós sabemos que vai começar nos Estados Unidos. Ou refrigério da presença do Senhor para dar poder à alta voz do terceiro anjo. Primeiros Escritos, página 86. Isso a gente acha no livro dos Primeiros Escritos, que eu achei. Mas o restante aqui está nesse panfleto, que somente está em inglês. Está aqui no meu aplicativo, panfleto, né, número 120, página 8.1. Há mais de 60 anos, referindo-se ao recente conflito europeu, em um testemunho especial, a irmã White disse: vi a Europa exatamente quando as coisas estavam se movendo para realizar seu desejo. Aparentemente haveria um afrouxamento, 1 ou 2 vezes. Assim, os corações dos ímpios seriam aliviados e endurecidos para o trabalho, mas o trabalho não se acalmaria, apenas pareceria, pois as mentes de reis e governantes estavam decididas a derrubar um ao outro. Será que é isso que nós estamos começando a ver? E as mentes das pessoas para obter a ascendência. A briga pelo poder. Provavelmente a este pequeno tempo de aparente paz, a declaração no primeiro volume, eu acredito que seja Testemunho para Igrejas, página 268, refere-se: parecia haver um pouco de tempo de paz. Este tempo de paz aparente é seguido pelo conflito mundial final. Será que nós estamos já nesse conflito mundial final? Será que esse é realmente o início de tudo? Depois de março de 2020 já estamos? A irmã White, referindo-se a isso, disse: uma vez mais os habitantes da terra foram apresentados diante de mim. E novamente tudo estava na maior confusão. A luta, a guerra e o derramamento de sangue, com fome, pestilência, assolaram por toda parte. Irmãos e irmãs, eu gostaria de mostrar aqui também uma pessoa, que eles falam insider, uma pessoa influente da elite, que escreveu um livro descrevendo todas as coisas que iam acontecer desde o ano de 2020, desde o começo dessa pestilência. Então, ela escreveu esse livro e ela descreveu que no verão dos Estados Unidos de 2022, que é o inverno do Brasil, vai acontecer uma grande fome, vai desencadear uma grande fome. Essa guerra vai começar a desencadear bastante problemas. A fome vai vir, irmãos. Então,
A pestilência, com fome e pestilência assolaram por toda parte. Então o coração dos homens desfaleceu de medo, e por cuidar das coisas que sobrevirão à terra. Quando a paz foi declarada na Europa, os homens foram ainda esperançosos por meio de uma liga das nações para trazer o reino de paz. Isso é na Europa. Mas quando o conflito final se inicia, toda esperança é abandonada. Seus corações então falharão por medo. Este curto período entre os dois grandes conflitos finais é providencialmente concedido ao povo de Deus para terminar a tarefa diante deles de levar a última mensagem de misericórdia ao povo e de avisá-los dos julgamentos iminentes e da proximidade do fim. É neste momento que a chuva serôdia ou o refrigério da presença do Senhor virá para dar poder à alta voz do terceiro anjo. Irmãos, chuva serôdia vem depois do decreto dominical. Então, irmãos, nós estamos a perceber esse conflito na Europa, que vai se desencadear, ameaças de coisas, né, piores, não só uma guerra, não só uma guerra local, mas uma guerra internacional, está aí. À medida que o Espírito de Deus vem sobre suas igrejas e cada membro se torna um trabalhador ativo em um tempo comparativamente curto, é possível que a tarefa de advertir o mundo e levar as almas a Cristo seja concluída. Panfleto 120, página 9.1. Irmãos, estamos à beira do derramamento da chuva serôdia. Estamos nós preparados? Estou eu preparada? Estou eu com as minhas vestes purificadas no sangue de Jesus? Já larguei todos os pecados acariciados? Já fiz a reforma de saúde? Será que nós estamos empenhados nisso, irmãos? Ou estamos empenhados em reforma de saúde, reforma do vestuário, reforma das músicas, reforma das coisas que precisamos deixar, irmãos? Será que estamos empenhados nisso? Ou estamos empenhados em coisas passageiras que vão ser em breve queimadas? Onde está o nosso coração? Aonde está o tesouro? O nosso tesouro. Estamos fazendo, né, guardando o nosso tesouro nos céus para a eternidade? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Prepare-se. Jesus está voltando.